E aí, tudo bem? Bom, eu estou aqui em frente ao meu computador e eu vou responder algum dos comentários aqui, porque o que acontece? Às vezes eu quero responder o comentário, mas são tantos comentários, e se eu for responder em uma linha ou duas, ou até um parágrafo, fica meio difícil. É igual aquela coisa do WhatsApp, que é mais fácil você gravar um áudio para mandar. Então, agora aqui eu vou gravar um áudio conforme eu vou lendo os comentários. Acho que essa é uma forma mais dinâmica da gente bater um papo e se tiver alguma resposta que eu acho legal da gente compartilhar aqui, que interesse não somente aquela pessoa, outras também, a gente consegue desenvolver um pouquinho mais. Então vamos lá. Olha, eu não selecionei muitos comentários, mas você tem esse aqui interessante, ó. Paulo, você poderia fazer um vídeo totalmente em inglês para praticarmos? Poderia até pôr legenda para quem quiser. Se não desse muito trabalho, dá trabalho sim, colocar legenda dá bastante trabalho. Bom, seria muito legal, obrigado. E eu respondi aqui, e realmente eu já tenho um vídeo chamado Serviço Militar e Cultura por um Americano e a minha conversa com o grande poliglota, decaglota, linguista Steve Kaufman. Mas aqui, esse cara, William Santos, eu tenho certeza que ele está muito bem intencionado. Mas ele cai numa tentação que é o seguinte: eu estou aqui principalmente para indicar o caminho, para focar na oratória, desenvolvimento da comunicação como um todo e também, claro, do inglês e do francês, principalmente o inglês, que é a minha especialidade. Mas eu vejo aqui que ele pode acabar caindo numa tentação que é o seguinte: eu tenho certeza que o meu canal não é o melhor para praticar o listening. Então você tem canais aí de americanos, você tem vídeos, séries, etc. A vantagem de ter um professor como eu aqui no YouTube, ou enfim, você fazer aulas comigo, é que eu conheço muito bem o caminho em português e em inglês. E aí sim eu posso fazer, te ajudar e falar, olha, aqui você vai encontrar tal dificuldade e assim por diante, uma coisa que um americano por si só, ele não saberia, simplesmente pelo fato, porque normalmente os americanos não falam inglês. Então, esse que é a grande vantagem, e eu diria que é o caminho mais inteligente que você pode ter entre o português e o inglês. Seria um professor que sabe muito bem a língua de origem e a língua de alvo, né? As duas línguas aí de onde você está e de onde você quer chegar. Professor, bom, é isso aí, aula até no trânsito, muito foda teu canal, valeu. Legal, aquele vídeo lá com onde eu gravo dentro do carro. Teve mais aqui, acho que tinha um aqui, eu não sei onde tá. Do you like coffee? Gostaria de ter uma voz linda como a sua. Vira e mexe, o pessoal fala da minha voz, mas olha, não tem segredo, né? A voz é treino. Eu também sou locutor e eu já fiz aula de oratória. Então, voz, você realmente pode treinar a melhor maneira de utilizá-la. Eu costumo falar que a voz é igual como se fosse a marcha de um carro. Então, você tem várias formas de utilizar a sua voz. A primeira marcha, a segunda marcha, a terceira marcha. Você pode utilizar a voz mais no grave. Ou, enfim, a maneira que você achar melhor. E assim por diante. Eu não sei se o comentário está aqui, mas eu vi algumas pessoas, eu vou passando enquanto eu vou falando, algumas pessoas falando da diferença entre o did e o have, e eu acho que eu até tirei os comentários para não confundir. Então, por quê? Teve gente perguntando, mas o have you, ou did, etc. E pessoal, uma habilidade muito importante de ter como aluno é não confundir. Se eu estou falando de did, e eu falo isso com o maior amor do mundo e o maior carinho. Se eu estou falando de did, foca no did, né? Então não vai complicar. É muito importante não complicar. Se você quiser estudar sobre o have you been, etc., estuda essa estrutura também, que ela não é difícil. Mas não vai... não ache também... Não estou falando para não fazer perguntas, não estou falando para não ser curioso, não é isso. Mas não ache que uma habilidade de um bom aluno é complicar e falar, isso é assim, legal, mas e isso. Não, cada coisa na sua hora e cada coisa no seu lugar. É muito importante, porque senão vira aquele tipo de coisa que é o cara falando assim, é a diferença disso. Eu já tive aula de inglês que eu saí e não entendia nada, porque o cara colocava lá a diferença entre through, this, e throughout, e through, THI, e fica complicando muito mais do que ajudando. E aí teve gente perguntando aqui, fala o que então?
Aí as pessoas responderam a little bit, kind of. Muitas pessoas que não tiveram a curiosidade de ir lá no outro vídeo, que eu tenho um vídeo chamado... Esse aqui foi um vídeo comentando um vídeo anterior que eu tenho. Então eu tenho um vídeo original falando não fale more or less. E outra coisa, como eu falei, não complica. Se eu falo não fale more or less, busque alternativas. Fale a little bit. Fale, oh, not so much. Fale, I don't speak English. Ou I speak English, but not very well. Enfim, você acha alternativas. Não é porque eu falei não fale tal coisa que pronto, acabou o mundo e não tem outras opções. Não. Tenha curiosidade nesse sentido de construir coisas novas e saber. Não usa isso, mas você tem todas as outras possibilidades do mundo. Né? Não ache também que por não falar uma coisa, enfim, né? Não complique. Você tem todas as possibilidades aí. Aluno de Trava Inglês, esse vídeo aqui é muito legal, do Nilson, que ele foi muito bem e assim por diante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para responder que eu acho relevante. Tem uma pergunta que me fizeram aqui que eu falo do... Tá nessa aqui do how. Não, desse último aqui, que eu fiz uma coisa. Tá aqui o comentário do Contente. Assim, isso aqui é legal. Bom, me tira uma dúvida. Por que usar were não seria you born? Porque nesse vídeo aqui, que eu faço tipo uma paródia aqui do Eduardo Paes, alguma coisa, ele falando inglês, e eu pergunto assim, were you born in Rio? E aí ele pergunta por que isso? E esse caso do were you born, a gente pode entender como uma estrutura fixa. Então, se você estiver falando assim, quiser perguntar onde você nasceu, você pergunta were you born? Então você vai escrever assim, were you born? E pronto, were you born in Rio? Você nasceu no Rio? E pronto. E somente were you born in Rio quer dizer você nasceu no Rio. A gente pode entender isso como uma estrutura fixa e não como... Enfim, were you born in Rio grava dessa maneira. Were you born in Rio? Você nasceu no Rio? Se a gente fosse traduzir, seria uma tradução meio mal feita, que é você é nascido no Rio. Né? Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que no inglês existe um caminho e no português outro caminho para falar basicamente a mesma coisa. Bem, esse foi o meu vídeo aí respondendo alguns comentários do YouTube. E se tiver outros comentários aí inteligentes também, interessantes, que sejam relevantes para todos nós, eu posso responder em breve. Portanto, deixe o seu comentário aí nos vídeos e do que você quer ver aqui e quais dúvidas você tem. Mas como eu falei, tenta não complicar. Se a aula é de tal coisa, vamos discutir tal coisa. Né? É muito saudável, é muito legal você pensar além. Mas é muito importante por uma questão didática, de divisão, de como a gente vai entender o conteúdo, não complicar. Se a gente está falando de X, mantém falando de X. E aí, quando a gente passar para outro assunto, tudo bem, a gente vai falar de outro assunto, entende? Mas não juntar muita coisa, porque no final das contas a tendência é atrapalhar mais do que ajudar. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.